São 15h02 e a Elaine tem todo o direito de manifestar o entendimento dela. Aqui a maioria não concorda, mas ela está manifestando e nós respeitamos este entendimento. Até porque, segundo o levantamento do jornal O Globo, o Gabinete de Segurança Institucional exonerou, desde o início do ano, 362 agentes, o equivalente a uma média de 10 demissões por semana. Hoje o GSI é responsável pela segurança dos palácios presidenciais e por parte da segurança do presidente Lula. O último a ser exonerado foi o coronel Carlos Onofre Cerejo Luz Sobrinho, que ocupava a função de coordenador geral de operações de segurança presidencial. Minha querida Elaine, é suficiente a exoneração de todos e o G Dias ser preservado? Qual a sua opinião? Você que aproveita e já se manifesta geral. E vamos daqui a pouco, vamos girar, porque está entrando mais assuntos aqui que eu estou preocupadíssimo. Está entrando um tema aqui que ai, vai dar muita polêmica. Bom, mas, Elaine, por favor. Deise, só te respondendo assim, quando a gente fala de serviço público, a gente tem o princípio da legalidade. Então, aquilo que é legal, ele tem que ser cumprido. Então, e trabalhar dentro da legalidade não é trabalhar com bom senso. Trabalhar dentro da legalidade é cumprir a lei. Então, se as imagens elas têm um prazo determinado para serem apagadas e se não houve um pedido do chefe da investigação, de quem está à frente das investigações do dia 8, para que essas imagens fossem preservadas, eu não posso imputar ninguém a responsabilidade de apagou porque quis. Eu não vou entrar nessa esfera. Ponto. Sobre o GSI, Capês, não cabe ao GSI a proteção ali. A gente sabe que uma das funções, inclusive o Distrito Federal, ele é considerado uma unidade federativa, né, apartada ali dos outros estados, justamente porque cabe a ele a proteção do poder da capital nacional, né? Então, essa competência estava no nível ali do Distrito Federal. Por isso aquela CPI, por isso o governador, à época, foi afastado para levantamento aí das investigações. Este papel cabe ao governo do Distrito Federal. Então, por mais que G Dias tivesse a informação, cabe a ele a preservação do prédio, da proteção do governo, do presidente Lula, e não da proteção externa, tá? Dito isso, possivelmente ele deve ter comunicado e o Distrito Federal deveria ter tomado suas medidas. Quanto a ele ter dado ali, ter tirado as pessoas, existe uma das regras, e aí não é, de novo, a minha área, mas eu investiguei, apurei isso. Uma das formas de você apaziguar uma confusão ali, um atropelo ali, aquela coisa que estava, aquela quebradeira, é justamente, em vez de você atacar, você tirar as pessoas na paz, né? Negociar ali, fazer uma negociação naquele momento para que elas pudessem evacuar ali o prédio. E me parece que essa foi uma das metodologias que ele usou. Certo ou errada? Eu não sei, eu não tenho competência para falar isso. A gente segue acompanhando as investigações, a gente espera que elas sejam precisas e transparentes e que a população, o povo brasileiro tenha uma resposta sobre o dia 8, né? Então, o que se quer é que nem haja excesso de punição àqueles que estiveram lá, né? E que eventualmente nem dentro dos prédios quebrando não estiveram, mas estão ali envolvidos, e nem que a gente também faça ilações ou tome julgamentos precipitados com as pessoas que estavam envolvidas ali para apartar, enfim, para de alguma forma terminar, mitigar as consequências que foram trágicas daquele dia 8 de janeiro. Meu querido Cristiano Vilela, você acha que está sobrando mais para o gabinete inferior e estão preservando ali, de certa forma, a apuração de responsabilidades que possam apontar a existência de um conluio para o dia 8 de janeiro? Olha, eu vejo que, em primeiro lugar, de alguma forma está sendo buscado permanecer com uma narrativa que foi construída com relação a esses episódios e não se está buscando aquilo que eu tenho certeza que todos nós gostaríamos, que é saber, de fato,
quem são os responsáveis por aqueles eventos? Independente de serem pessoas apoiadores de Bolsonaro, apoiadores de Lula, apoiadores de quem quer que seja, não importa. O que a sociedade, o que o Estado brasileiro quer saber é quem de fato contribuiu com isso. Quem de fato contribuiu através da ação ou através da omissão. E é natural que, diante de toda a variedade de elementos que já foram trazidos à tona, que surjam algumas dúvidas por parte de muitas pessoas se de fato teria havido alguma omissão por parte de pessoas ou ligadas ao governo, ou ligadas à segurança, enfim, para que pudesse criar uma situação fática e pudesse criar esse discurso que acabou criando naquele momento. Se isso aconteceu, isso tem que ser apurado e essas pessoas também têm que ser responsabilizadas. Muito bem. Ricardo Rous, como você faz uma avaliação aqui dessa exoneração do coronel para baixo? Está certo que o G. Dias também foi exonerado, mas ele está sendo preservado da apuração de uma responsabilidade e me parece que cada vez mais fica difícil apurar se houve omissão ou não, porque as provas estão desaparecendo. Exatamente, Capês. Cada dia que passa fica mais distante da população, do povo brasileiro, saber de fato o que aconteceu no dia 8. E isso é que é triste, nós vamos ficar sem respostas, porque as provas estão sendo apagadas, porque alguns que estavam no alto escalão, que sabiam do avanço dessa caminhada a Brasília antes, talvez não fizeram o que tinha que fazer, porque de fato era competência da Polícia Militar do Distrito Federal, sim, mas o prédio da Presidência da República era competência do GSI. E aí, então, invadiu-se o prédio, mesmo que o GSI tinha informações antes, a gente gostaria de saber se teve ou não, para saber se houve um equívoco ali de quem comandava o GSI ou não, que está sendo preservado. O G. Dias está sendo preservado até hoje. Quem está caindo é o pessoal de baixo. Por que está sendo preservado? Sabe de coisa que não colocou? É um risco para algum membro do governo? Essa é a pergunta que nós queremos saber. E sumindo as provas com o tempo, a gente vai ficar sem resposta e a narrativa que o governo colocou, de que foi uma tentativa de golpe, é a que vai prosperar, infelizmente. O G. Dias, só para complementar aqui, mas o G. Dias ele tem uma blindagem por parte do governo federal proporcional à força das imagens em que ele aparece, né? Exato. Exatamente. São as imagens mais fortes, né? Ele é o único que aparece ali cedendo espaço para os vândalos e ele tem uma blindagem na mesma proporção, né? É interessante. Desculpa, eu só interrompo, mas uma coisa que é interessante, eu não consigo imaginar, dentro de uma investigação séria, que você, na CPI do 8 de janeiro, já foi ouvido todo mundo, já foi ouvido o Dom Pedro Álvares Cabral, todo mundo, mas até agora não foi ouvido o G. Dias. A gente tem o ministro, na época, o Ricardo Capelli, que foi o interventor no GSI, ele fez manifestações, outros ministros do governo fizeram manifestações firmes, falando, não, ele é um homem honrado, ele é um homem sério e tudo mais. É impressionante como o governo defende G. Dias diante das imagens que são imagens muito claras e que demonstram claramente um ato de omissão praticado por um alto representante da República. Agora, eu queria ouvir a nossa cientista política para a gente tentar extrair efeitos políticos de toda essa discussão. O fato de permanecer essa dúvida, o fato de permanecer a possibilidade de que imagens que registrassem a prática de crimes ou que pudessem comprometer o governo foram apagadas, pode ser que naquelas imagens, como diz a Elaine, não tivesse nada. Sim. Pode ser que naquelas imagens tivesse elementos de prova importantes. Agora, a imagem que fica, imagem política que fica, da destruição de possível de provas de interesse da apuração, que tipo de desgaste pode trazer ao governo com quase metade do país, que foi quem não votou nele? Capês, olhando muito friamente, eu acho que essas imagens, ou a falta das imagens e a própria blindagem do G. Dias não vão ter força a longo prazo. Em primeiro lugar, eu acho que a coisa só pode mudar de figura se o G. Dias falar, se ele realmente for para a CPMI e abrir a boca. Mas como a possibilidade é que ele fique em silêncio, eu acredito que esse assunto ele vai acabar sendo esquecido. E o governo da esquerda ele é muito bom em suplantar narrativas. Então, eles vão dar um jeito de deixar isso no esquecimento, vão colocar alguma informação nova, uma informação positiva, e isso vai ficar esquecido se o G. Dias não falar. Também tem o outro lado, que é a perda da força da CPI. Como a CPI ela não está com aquele fôlego que a gente esperava que tivesse, se o G. Dias não falar, isso daí vai acabar ficando no esquecimento como as imagens.